Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vamos continuar a nossa lição sobre o quarto mandamento e o respeito ao dia do Senhor, a nossa lição número 5. A leitura da Bíblia, a leitura bíblica básica está em Êxodo 20, de 8 a 11. Então, nós estamos continuando a lição da semana passada, tá? O que a gente viu na semana passada, pessoal? Na semana passada, nós vimos o quarto mandamento, para que Deus nos deu esse mandamento e o que esse mandamento nos ordena a fazer. Na lição de hoje, a gente vai ver como devemos santificar o dia do Senhor, o que não devemos fazer no dia do Senhor e quais razões Deus nos dá para obedecermos a este mandamento. Tá? O mandamento que a gente está estudando é o quarto, que está lá em Êxodo 20, de 8 a 11. Vamos ler juntos novamente? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, esse é o quarto mandamento aí trazido para nós na palavra de Deus em Êxodo 20, de 8 a 11. Então, retomando aqui a nossa lição, como é que a gente deve guardar e santificar, então, o dia do Senhor? No vídeo passado, nós já vimos o que nós devemos fazer nesse dia. Mas como que nós devemos guardar ou santificar o dia do Senhor? Em primeiro lugar, descansando o nosso corpo, tá? Durante um dia inteiro, nós devemos deixar de fazer atividades como trabalhar, estudar, limpar a casa, dar banho no cachorro, outras coisas aí que a gente faz em dias na nossa rotina de segunda, terça, quarta-feira, né? A gente faz esse tipo de coisa aí durante a semana e nós devemos evitar, nós não devemos fazer essas atividades durante o dia do Senhor. Por quê? Porque senão essas atividades no dia do Senhor vão nos deixar cansado e ao invés de descansar, a gente vai estar nos cansando. E essas coisas, principalmente, além de nos deixar cansado, poderiam atrapalhar o nosso culto. Então, muitas vezes a gente já fica cansado no domingo, no dia do culto, a gente já fica cansado durante o culto, já tem sono, né? Eu sei, algumas vezes vocês falam para mim, tô com sono e tô cansado. Imagina, se a gente já fica cansado sem fazer essas coisas no dia do Senhor, imagina se a gente fizesse, né? Então, nós devemos descansar o nosso corpo durante esse dia. Todos os tipos de trabalho nós não devemos fazer, então, nesse dia? Olha, tem alguns tipos de trabalho que nós podemos fazer nesse dia do Senhor. Em primeiro lugar, são as coisas necessárias. Por exemplo, o nosso pastor, quando ele traz a mensagem para nós, ele está trabalhando. Ele está trabalhando nesse dia, mas ele está trabalhando com um propósito de engrandecer aí o nome de Deus. Ele está trabalhando com um propósito que não vem de encontro aí ao propósito de Deus para o dia do Senhor. Então, o pastor, ele está trabalhando, os policiais, os médicos, enfermeiros, Imagina se alguém sofre um grave acidente e aí os médicos e enfermeiros não estão lá para socorrer essa pessoa. Essa pessoa vai morrer. Então, Deus, ele, nesse dia, nós podemos fazer esse tipo de trabalho. Então, se tem médicos, policiais, aí essas pessoas elas estão trabalhando, só que essas pessoas estão trabalhando porque são coisas necessárias, tá, pessoal? E nós podemos fazer também coisas bondosas para os outros. Então, visitas, tá? Então, se você já fez com os seus pais, aí ou com alguém da igreja, alguma visita a algum senhor, alguma senhora que faz muito tempo não consegue mais ir à igreja. Então, se você faz uma visita nesse dia,
se você auxilia uma pessoa que está em necessidade, essas coisas não desrespeitam a esse quarto mandamento. Tudo bem, pessoal? Então tem coisas que a gente pode fazer aí durante o dia do Senhor. O que a gente não deve fazer é coisa que a gente faz rotineiramente, tá? Trabalhar, estudar, brincar, do mesmo jeito que a gente faz nos dias da semana. Como que nós devemos guardar ou santificar o dia do Senhor também? Cultuando a Deus. Nós devemos nos alegrar em passar o maior tempo possível cultuando a Deus. Tem gente que não gosta, fala, domingo de novo, dia de ir na igreja, dia de cultuar a Deus. E nós não devemos fazer esse tipo de reclamação. Nós não devemos, é pecado a gente reclamar aí da oportunidade de estarmos na presença de Deus, cultuando a Ele. Em casa, nós podemos cultuar também, né? Nós podemos ler a Bíblia, orar, ler livros cristãos, tá? Mas principalmente nós devemos nesse dia ir à casa de Deus, ir à casa do Senhor, nos reunir com o povo para cultuar. Em terceiro lugar, nós também podemos santificar o dia do Senhor pensando no que Deus fez, faz e ainda vai fazer. Nós devemos usar o dia do Senhor para pensarmos sobre as bênçãos que Deus nos deu, que Deus continua nos dando, os livramentos, as provações que nós superamos, aí as coisas que no dia a dia acontecem com a gente. Então a gente pode pensar, aí nós devemos pensar no que Deus fez, no que Deus faz e Deus ainda vai fazer por nós. Nós devemos pensar também no futuro, não só no passado. Então, quando nós estivermos descansando e louvando a Cristo na eternidade. Então, nós podemos pensar aí nos dias vindouros, pensar, nos alegrarmos com isso. Então, devemos aproveitar esse dia também para ter esse tipo de pensamento de reflexão. Nesse dia, nós devemos também estar preparados, tá? Todos nós devemos preparar o nosso coração antes do dia do Senhor. Então nós não devemos chegar e falar, puxa vida, hoje é domingo, nem tinha reparado. Tá? Então nós devemos nos preparar para esse dia, orar, lembrar de versículos, cânticos. Tá? Então se tem alguém aí que não se prepara para esse dia, vamos começar a nos preparar. Nós devemos buscar deixar roupas, sapatos, as arrumações aí, já tudo certinho, preparado, para a gente não precisar se preocupar com isso no domingo. Porque imagina que a gente vai para a escola dominical, domingo de manhã, e a gente nem separou nada e vira aquela correria. Tá? Então, nós devemos estar preparados. O que nós não devemos fazer no dia do Senhor? Em primeiro lugar, deixar de fazer ou fazer mal feito que Deus nos ordena. Nós não devemos ficar em casa brincando e estudando. Então, deixar de fazer o descanso que Deus está solicitando aí para a gente. Continuar a semana, o domingo, como se fosse a semana normal. Então, nós não devemos fazer isso. E também não devemos ficar cansados ou chateados durante os momentos de culto a Deus, tá? Que a gente estaria fazendo mal feito o que Deus requer de nós. Não adianta nós estarmos na igreja, como se diz por aí, né, apenas de corpo presente. Então, estar na igreja cantando, mas pensando em outra coisa. No estudo bíblico, na escola dominical, mas pensando no lanche, o que a gente vai comer. Né? Então, nós não devemos ter esse tipo de comportamento, porque a gente estaria fazendo mal feito o que Deus ordena de nós, ordena para nós. Nós não devemos também estragar esse dia pela preguiça ou outro pecado. Tá? É bom descansar no dia do Senhor, é sim, mas não devemos estragar esse dia pela preguiça. Uma coisa é descanso, outra coisa é preguiça. Tá? Então nós não podemos ter preguiça de cultuar a Deus, orar, ler a Bíblia, apreciar a natureza que Deus criou. Então essas coisas são coisas importantes de serem feitas no dia do Senhor. Geralmente alguém fala, olha, vamos ver o dia, como o dia está bonito, né? Olha só que dia lindo. Aí você fala, não, estou com preguiça, não quero nem sair da cama. Vamos orar, vamos cultuar a Deus, vamos na igreja, vamos ler a Bíblia. Não, estou muito cansado hoje. Então aí já é diferente entre descanso e a preguiça, tá, pessoal? Nós não devemos também fazer coisas que têm a ver com trabalhos, estudos, etc.
O dia do Senhor não é dia para a gente estudar de última hora, ir para uma prova, fazer o dever de casa. Nós não devemos nem ficar pensando e falando muito sobre o trabalho da próxima semana. Nós devemos separar esse dia. E um dia separado quer dizer que é um dia onde a gente vai fazer uma coisa diferente do que a gente fez nos dias anteriores. Nós devemos cuidar para não gastar esse dia com outras coisas, tá? Então, esse dia nós devemos buscar dedicá-lo ao máximo para Deus, para o nosso descanso e para o culto a Deus, tá, pessoal? E por último, aqui na nossa lição, algumas razões que Deus nos dá para obedecermos ao quarto mandamento. Em primeiro lugar, esse é um mandamento justo. Por que ele é justo? Porque Deus nos deu todos os dias da semana. E Ele está pedindo, né? Deus nos deu esses dias. E Ele está requerendo de nós apenas um dia de descanso, um dia para separar dos demais. Tá? Então é um mandamento mais do que justo. Aí se é Deus que está solicitando isso de nós. Deus, ele abençoou esse dia, né? Ele abençoa também todos os outros, mas ele abençoa aí esse dia e nos abençoa pelo culto que a gente vai prestar, pelo nosso descanso, ele está abençoando esse dia. Deus mesmo nos deu o exemplo, então ele separou um dia entre 7 também para descansar, e a gente deve seguir o exemplo de Deus. Se Deus fez dessa maneira, quem somos nós para fazermos diferente? E esse dia ele existe para o nosso próprio bem, para a gente poder descansar e para a gente poder cultuar Deus. Se não tivesse isso, se a semana seguisse e não tivesse um dia de descanso, um dia que a gente separasse das primícias para Deus, o que seria de nós, né? Trabalhando todos os dias, estudando todos os dias, sem descanso. Então esse dia ele está aí para nosso próprio bem também. Tá, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos estudar o quinto mandamento e o respeito às autoridades. E a leitura da semana está novamente no texto de Êxodo 20, de 8 a 11, e as perguntas de 58 a 62 do breve catecismo. Para a gente finalizar, algumas questões aí para vocês. Primeira questão, né? Continuando da semana passada, a questão número 5. Como você e sua família poderiam se preparar melhor para o dia do Senhor? Sexta pergunta. Quais são as coisas que não devemos fazer no dia do Senhor? Se você não lembra, volte ao vídeo que você vai lembrar. Existem coisas que vêm à sua mente e atrapalham o culto? Aí no dia do Senhor, você fica pensando em outras coisas, você está apenas de corpo presente? O que você poderia fazer para se livrar desses pensamentos? Oitavo. Existem pessoas na sua família que não guardam o dia do Senhor? O que você poderia fazer para ajudá-los a obedecer esse mandamento? Então, algumas perguntas aí para vocês responderem. Façam num caderno, façam aí, se vocês mexem no computador, no celular, pode fazer e mandar para a gente aí por WhatsApp também, tá? Para a gente encerrar, né, nossa reflexão aí da lição, né, se a gente tem guardado o dia do Senhor, se nós estamos realmente crescendo espiritualmente, dando testemunho a nossos amigos e familiares, aí guardando esse mandamento. Tá bom, pessoal? Vamos encerrar com uma oração, então, agradecendo pelo dia, pela leitura e pedindo aí na nossa oração pelas nossas famílias e pelos nossos amigos e para que Deus cuide de nós nos momentos de provação. Vamos lá? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado por estarmos aqui nessa oportunidade, estudando a Tua Palavra, Senhor, cultuando a Ti, que possamos, ó Deus, a cada dia mais estudarmos, aprendermos, ó Deus, com essas lições, que possamos, ó Deus, guardar os Teus mandamentos, fazer aquilo que Te agrada, ó Deus, em todos os momentos de nossa vida. E também, principalmente, no dia do Senhor, que possamos aprender como devemos nos comportar nesse dia e o que não devemos fazer nesse dia, Senhor, para não irmos de encontro à Tua vontade, Senhor, e para que possamos, ó Deus, sempre estarmos fazendo aquilo que Te agrada. Senhor, muito obrigado por tudo, por todos nós, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, cuida de cada um de nós
e nos momentos de provação, ó Deus, que estamos vivendo, que o Senhor esteja nos abençoando e nos livrando também de todo o mal. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aí aproveitado a lição e que juntos continuemos crescendo aí nesses nossos estudos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Não terá Deus além de mim.